Esse vídeo é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. E ao mesmo tempo não, porque eu vou estar falando de Berserk, mas nesse vídeo eu vou contar a minha história com essa obra fantástica que me acompanha desde os meus 5 anos de idade e sem sombra de dúvidas mudou a minha vida. Eu já vou avisando que nesse vídeo eu vou tocar em alguns tópicos meio sensíveis, então se você se impressionar fácil ou coisa do tipo, é melhor não assistir, porque eu não tive uma infância muito da maneira. Bom, sem mais delongas, bora começar. Quando eu tinha lá pros meus 5 anos de idade, eu morava em uma casa de fundos, no Samambaia, lá em Praia Grande. O bairro em si já não era uma das coisas mais lindas do mundo, mas sinceramente esse não era o meu problema, e sim com quem tava dentro da minha casa, no caso, com o meu pai. Ele não era o cara mais maneirão do mundo e era meio extremo comigo em muitos sentidos. Era um cara mega ausente que aparecia de vez em nunca e sempre que aparecia eu não conseguia ficar calmo de boa em casa. Mais uma coisa que eu tenho que elogiar nele é que ele tinha bom gosto para animações e jogos, já que foi ele que me apresentou os filmes do Estúdio Ghibli, as animações de Matrix e um jogo bem curioso de Dreamcast que tinha um cara que ficava gritando casca, casca toda hora. Assim, ele não me apresentou exatamente. Eu vi ele assistindo na TV enquanto eu tava escondido no outro quarto. Aí depois que ele ia embora, eu pedia pra minha mãe colocar se ela ainda achasse o DVD em algum lugar. Mas isso não acontecia com Berserk. Na época eu só via a introdução desse game, já que a minha mãe não deixava eu ver nada meramente violento nessa época aí. Então nas vezes que eu perguntava sobre esse jogo pra minha mãe, ela só falava: "Ah, é o jogo do boneco que fica falando casca, né? Tu não tem idade pra jogar esse tipo de coisa ainda não." Desde aquela época, eu fiquei meio encasquetado com isso, porque eu queria saber mais sobre esse jogo, porque eu era criança, e toda criança é mega curiosa. Mas pouco tempo depois, meu pai fez mais algumas coisas bem pesadas que levariam ele a ir embora de vez e levar o videogame junto. Eu, por minha vez, fiquei triste, né? Obviamente, mas não por causa dele, e sim pelo videogame, já que eu sempre fui viciado em jogar, e o único lugar que eu achava conforto era ali, jogando. Mas os anos foram se passando, e eu acabei esquecendo desse boneco que falava casca, até eu fazer meus 8 anos e minha mãe conseguir me dar um PS2 com o dinheiro que ela juntou o ano inteiro. Junto com o videogame, veio alguns jogos. Eu comecei a folhear eles até ver uma capa que me chamou bastante atenção. Era uma capa toda em preto e branco e a frente e o verso eram o mesmo desenho. Mais pra frente eu descobri que essa não era a capa original do CD, mas na época me chamou muita atenção. A minha mãe também já não tava ligando muito com o que eu tava jogando, então eu coloquei o game e fiquei de queixo caído, mano. Simplesmente, aquela era a melhor abertura que eu já tinha visto em um jogo. A música, a cinematic, tudo era fantástico, cara, e até hoje esse é o meu jogo favorito de Berserk. Na época eu não entendia sobre arte, que nem agora, então eu só achei legal porque eu achei legal mesmo, não tinha muito motivo, pelo menos eu não entendi os motivos. Mas ainda assim eu joguei aquele game que nem louco. Eu nunca consegui zerar ele porque ele era em japonês, então eu ficava perdido em algumas partes, mas eu lembro de conseguir chegar até a luta contra o Kelp e o Ogro. Esse foi meu primeiro real contato com Berserk, e ele funcionou muito bem pra me introduzir um pouco a esse universo. Além de que eu era um moleque que só queria jogar algo violento, e sinceramente eu consegui achar um produto bem bom. Os personagens eram curiosos pra mim, principalmente porque eu não entendi uma palavra do que eles estavam falando. Mas o que eu tô falando que me chamava atenção era o design, e principalmente o do Guts. Ele me chamou tanta atenção que aquele jogo ficou queimado na minha memória. Mas alguns anos foram se passando e aquele meu jogo desapareceu, cara. Eu não sei se algum moleque que ia na minha casa roubou ele, ou alguém da minha família deu sumiço no CD. Mas eu procurei e eu não encontrei em lugar nenhum. Em 2011 eu tinha me mudado pra Santos, que é onde eu tô agora. Nessa época, como eu tinha mudado de escola e eu também tava no 6º ano, foi a primeira vez que eu conheci uma coisinha chamada mangá, já que um amigo meu tinha uns mangás que ele levava pra escola.
Na minha cabeça, os animes eram só desenhos mesmo, criados como qualquer outro desenho. Eu não tinha a menor ideia que eles eram um tipo de adaptação de um quadrinho. E não demorou muito pra eu ficar completamente apaixonado naquela ideia, principalmente porque eu adorava desenhar. Então eu sempre me inspirava nos desenhos que eu via nos mangás. Também não demorou muito pra eu começar a comprar eles e colecionar vários mangás. Coleção essa que eu tenho até hoje. Eu comecei com One Piece, já que eu não conhecia nada sobre ele e eu nunca tinha visto um episódio dele na TV aberta. Um amigo meu tinha falado que é um mangá bem maneiro e me emprestou o volume 1. E como eu já tenho uma quedinha por piratas, eu não demorei muito a me apaixonar pela obra. Nessa época, dos meus 11 aos 12 anos, eu comprei um monte de mangá do One Piece, já que eu só conhecia ele. Mas foi em 2013 que um moleque repetente me levou numa lan house pela primeira vez. E ela era bem perto de casa, inclusive, mas como eu não era muito fã de sair, eu não sabia nem que existia e muito menos o que era uma lan house. Sem contar que até aquele dia eu nunca tinha usado computador na minha vida, então eu fiquei bem impressionado como um treco conseguia rodar música e jogo ao mesmo tempo. Mas uma parada que esse moleque me ensinou foi a ver sites de animes piratas. Lá eu podia ver qualquer tipo de coisa que eu imaginasse, e tudo com legenda ainda por cima. Aí pronto, mano, eu fiquei dos meus 13 até os 15 indo em lan house, gastando R$2,50 a hora todo dia praticamente. Eu vi muito anime, mano, mas era tudo shounen, tá ligado? Até o dia que eu comecei a ver Bleach. E como quem já assistiu Bleach sabe, no início mostra muito o Ichigo com uma espada gigante. E eu comecei a me lembrar daquele jogo que eu jogava quando era mais novo, mas eu não sabia o nome. Aí eu fui procurar no Google animes com espada gigante e lá eu encontrei o nome, Berserk. Só que daquela vez eu nunca mais ia esquecer esse nome. Eu aproveitei e comecei a ver o anime de 97. O primeiro episódio era super visceral, com monstros, e o protagonista na época, o Guts, eu pensava que era chamado de espadachim negro pela cor da pele dele e não pela armadura. Eu era um moleque imbecil, eu sei. Mas sinceramente, eu fiquei mega decepcionado, porque pelos jogos e tudo que eu lembrava, era um anime sobre monstros e demônios. Tudo que um moleque otaku de 15 anos quer saber, na real. Mas na real que eu descobri que era um negócio mega sério, com guerras e umas paradas super normais. Tirando os Berrillits e uma coisinha ou outra que era bizarra. Tanto que quando chegou no Eclipse, eu tava mega empolgado com a violência, que eu nem saquei o quão escroto foi o Griffith. Mas como o anime acabava ali, eu fui procurar mais coisas e não achei nada. Nesse mesmo ano, eu tava passando por uns problemas bem sérios, psicologicamente falando. Eu era muito depressivo e apático, eu não tava mais me relacionando tanto com os meus amigos e eu mal saía de casa. E eu também tinha uns pensamentos bem ruins, né? Bem ruins mesmo. Mas lá pra quase o final de 2015, eu conheci uma namoradinha e ela adorava mangás. Só que eu mostrei a minha coleção pra ela e ela disse: "Ah, você só lê shounen?" Sim, eu sabia o que era shounen na época, mas eu não sabia que existia outros gêneros. Pra mim, shounen era a mesma coisa que anime, tá ligado? Então ela me falou que preferia seinens, e falou uma porrada de seinen que eu nem lembro o nome. Só que eu lembro que no meio ela tinha falado de Berserk. E eu respondi: "Ah, eu conheço Berserk, é mó maneiro, eu vi o anime, pá." Eu não tinha entendido quase nada do anime de 97, eu só queria puxar papo mesmo. Mas então ela começou a me mostrar os mangás e me explicar das simbologias da obra, dos personagens, do porquê eu deveria odiar o Griffith. E eu fiquei mega encantado, principalmente com a arte. Eu nunca vi um mangá tão bonito antes da minha vida. Os traços dos mangakás que eu acompanhava na época eram realmente muito bons, mas eu não tinha um senso crítico muito alto também, tá ligado? Mas quando eu vi Berserk, cara, eu senti algo diferente. Eu não sabia explicar o que, mas aquela obra, os desenhos, os traços, eles tinham alguma coisa a mais que os outros mangás não me transmitiam. Ela me deixava ler os mangás que ela tinha, mas eles acabavam no final da Era de Ouro. E eu dei muita sorte nessa época que os mangás que estavam vendendo nas bancas eram exatamente do Arco das Crianças Perdidas, que é de onde começa a minha coleção. Então eu não tava perdendo muita coisa de um arco pro outro. Talvez um desenvolvimento de personagem ali, mas bobeira. O fato é, a minha vida virou Berserk. Eu comprei vários mangás, mas chegou um momento que eles foram ficando caros demais. E eu também tava ficando meio apertado de grana. Então eu tive que parar de comprar eles. Foi aí que eu tive a ideia de tentar pesquisar eles online. E pra minha sorte, eu achei vários sites que tinham a obra completa até o momento.
de graça pra eu ler tudo. Mano, eu consumi o bagulho como se fosse água. Eu comecei a entender a simbologia da obra, os personagens, prestando mais atenção na arte, nos acontecimentos, e eu posso falar com segurança que muitas coisas que eu tenho na minha personalidade foram moldadas por conta de Berserk nessa época. Mas, como eu tinha dito, eu tava passando por alguns problemas psicológicos meio sérios que não recebiam a atenção que deveriam. Essa minha namorada e eu terminamos, cara, eu fiquei bem mal. Bem pior do que eu já tava. E foi então que eu tive a brilhante ideia de tentar botar um fim em tudo isso. Por sorte, deu errado, mas eu lembro que eu acordei sozinho, como sempre. Eu sempre fui solitário e eu nunca tive muita gente por perto. E quando eu tinha, eu não me sentia muito confortável. Nessa época, a única coisa que vinha na minha cabeça era o Guts. E eu juro, cara, eu realmente lembrei do Guts nesses momentos. Porque ele era um cara sozinho, era ele contra o mundo todo. E ele vagava sem propósito nenhum, mas ainda assim, ele sempre estava de pé. E eu usei isso como uma forma de combustível, sabe? Sempre que eu ficava mal por estar sozinho na escola, enquanto todo mundo tinha os seus grupinhos, eu lembrava de tudo que rolou e eu me sentia mais confortável, porque no fundo, a minha única presença já estava me bastando. O motivo de eu ficar mal foi por conta de pressão social que eu mesmo criava na minha cabeça e por problemas em casa, mas depois que eu saí dessa fase ruim, eu encarei a vida com outros olhos, e foi nessa mesma fase que eu vi o Guts saindo do transe vingativo dele pra dar sentido pra própria vida e se dar o direito de poder ter um sonho. Cara, eu lembro nitidamente de sorrir vendo esse painel aí que vocês estão vendo. E em meio de todas as confusões de ser um adolescente, descobrir várias coisas novas, eu sempre tive Berserk ao meu lado. E sempre se encaixou em todos os momentos da minha vida, seja quando eu queria só um conteúdo violento, até quando eu queria ler algo mais profundo e usar aquilo pra superar os meus momentos ruins. Mas não acaba aí ainda. Em 2016 eu ganhei um PC, bem básico, não rodava quase nada pra jogar, mas era bom porque eu conseguia acompanhar os capítulos novos da obra e eu também usei pra entrar em grupos de Facebook. Eu aprendi muito sobre a obra nesses grupos e eu me afundei no mundo de Seinen, conhecendo outras obras fantásticas. Eu assisti inclusive Berserk 2016 inteiro, eu acompanhava toda semana que saía episódio e mesmo tendo total consciência que era um anime ruim, eu ainda gostava de ver, porque, sinceramente, pra mim ver o Guts animado já era o bastante, eu não tinha critérios tão altos, tá ligado? Em 2018, eu conheci a minha namorada, a Milena. Vocês já devem ter visto ela aqui no canal, o Insta dela sempre tá aí na descrição. Ela me ajuda com conteúdo às vezes, mas eu só tô falando disso porque ela era uma mina muito madura pra época. Ela pensava em faculdade, no próprio futuro, estudava, trabalhava, fazia cursinho. E nessa época, eu mal sabia o que era uma faculdade direito. Minha família era bem quebrada e eu nunca tive condições de aprender muito com eles ou viver muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu comi um churros na minha vida foi com 18 anos. E quando eu comecei a namorar com a Milena, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida pra que eu consiga ter um futuro mais sólido. Então eu comecei a estudar sobre desenhos. E nessa época eu aprendi muita coisa e continuo sempre aprendendo. Pra quem pergunta, não, eu nunca paguei um curso, porque, sério, tem conteúdo sobre tudo que você precisa saber pra aprender a desenhar de graça no YouTube. É só você procurar que você acha. No início, inclusive, eu odiava arte digital e eu só fazia desenhos em arte tradicional, principalmente usando nanquim, que era o que os mangakas usavam. Pra vocês terem uma ideia, eu até comecei a recriar um dos painéis de Berserk em uma folha 3, que eu só desisti porque no dia que eu tava fazendo, a minha avó infelizmente veio a falecer. Eu nunca falei muito com a minha avó porque ela tinha Alzheimer e era meio confuso conversar com ela, mas o que me pegou nessa situação foi pro lado financeiro. Eu já tinha 18 anos, eu sabia que eu precisava de um emprego ou algo que colocasse dinheiro dentro de casa, então eu comecei a procurar desesperadamente. Eu achei alguns bicos que me manteram, em meio de toda essa correria, eu nunca me afastei dos mangás, e principalmente dos desenhos. Depois de uns 2 anos, eu consegui pegar um trampo em um shopping, e mano, foi um pesadelo aquilo, mas pelo menos eu conseguia ter as minhas coisinhas. Eu sabia que aquele tipo de trabalho não ia me manter por muito tempo, e cada dia que eu trabalhava ali, eu sentia que era um dia a menos que eu tava usando pra correr atrás dos meus sonhos. Eu não queria ser só mais um cara frustrado, que nem o meu gerente ou os caras mais velhos da loja eram. Eu queria correr atrás do meu sonho e não deixar outras pessoas ricas. E qual que era o meu sonho, talvez vocês se perguntem? Bom, era de criar coisas. Eu já fui artista freelancer, tatuador, vendedor de doces. Em resumo, tudo aquilo que podia sair da minha criatividade, eu tentava fazer virar minha renda.
mas sempre dava errado. O meu trampo era mega sufocante e eu não conseguia me desenvolver da maneira que eu queria, por mais que eu me esforçasse de verdade. Quem trampa em shopping sabe como é, você não tem tempo pra quase nada. Depois de quase 2 anos trabalhando lá, com o apoio da minha mina, eu finalmente me demiti e comecei a trampar com desenhos e tatuagens. Mas eu ainda não tava gostando muito daquilo. Eu pensei que era aquilo que eu queria fazer, aquele era o meu sonho. Mas na real eu não tava me sentindo muito bem. Foi então que em 2021 eu decidi criar o meu canal no YouTube. A minha ideia era falar sobre jogos, filmes e animes com uma visão mais diferente das coisas, bem parecido com o que o canal Quadro em Branco faz. Mas quando eu tava pra escrever o primeiro roteiro, eu descobri sobre o falecimento do Miura. E cara, eu fiquei bem arrasado na época. Eu vi um monte de gente reclamando do final da obra, que a obra não vai ter fim, que o Miura foi um preguiçoso, e várias coisas super desrespeitosas sobre o meu mangaka favorito. Mangá esse que tava comigo esse tempo inteiro. Então eu decidi fazer o meu primeiro vídeo do canal falando que Berserk já tinha um fim. E esse vídeo foi bem normal pra época, mas em pouco tempo ele começou a pegar um monte de views. Eu não tava entendendo mais nada. Então eu comecei a falar de outros manga seinens e focar o meu conteúdo mais em Berserk, já que é algo que eu amo falar. E com o passar do tempo foi chegando e chegando gente sem parar. Tava começando a ter vários comentários de gente falando que gosta do meu conteúdo, falando que eu tenho futuro na plataforma, que eu vou ir longe. E mano, como isso me motivou. Eu saí de um buraco onde eu não sabia o que fazer pra tá aqui, criando vídeos que vocês gostam de assistir e eu tô sendo feliz demais com isso. Eu nunca fui realmente feliz em nenhum trabalho, mas hoje as coisas são bem diferentes. Hoje o cenário transparente já tem 22 mil inscritos em 6 meses de canal. E Berserk, sem dúvida, teve uma participação de ouro nesse crescimento. Eu vivo do meu canal hoje, moçada. Graças a vocês, graças ao meu esforço, graças à minha namorada e principalmente graças a Berserk. Bom, e foi assim que o meu mangaka favorito de todos os tempos mudou a minha vida e continua mudando. Obrigado a todos vocês e obrigado, Kentaro Miura.